Bom, olá alunos, estamos começando a nossa quinta aula de cinemática de votação. Vai ser uma aula mais curta, porque eu vou focar nos dois teoremas que eu disse para vocês que ia apresentá-los, tá? Porque ainda temos uma próxima aula que aí vai ser um pouquinho mais compridinha, tá bom? Pegue seus pergaminhos, qualquer dúvida, manda aquele e-mail esperto. Tô vendo que muita gente não tá visualizando o vídeo. Bom, gente, tem aquela situação, né? Quem não sabe o tema, não sou eu. Então, por favor, estudem. Continuando. Bom, vamos então saber aqui o que vamos ter nessa aula. Nessa aula vamos ver Teorema dos Eixos Paralelos, que é também conhecido como Teorema de Steiner, tá? E também o Teorema dos Eixos Perpendiculares. E depois eu trago alguns exemplos a respeito da aplicação desses dois teoremas, tá bom? Então, vamos lá. Bom, lembrando sempre, né, recordando da aula passada, tá? Aqui no card você vai ter algumas comparações entre algumas grandezas, né? Vocês viram na física 1 tudo linear e agora estamos esbarrando na física 2 tudo angular. E é uma relação, né, como nós vimos nas aulas passadas, entre as duas grandezas físicas, tá bom? Nunca se esqueça dessas relações, não precisa decorar nada automaticamente, né? Porque você tem que ter o seu pergaminho, seu material de estudo para saber quando uma relação com a outra vai poder aparecer e você fazer essa relação, certo? Bom, nosso tema então, Teorema dos Eixos Paralelos. O que diz o Teorema dos Eixos Paralelos? Bom, ele apareceu na seguinte situação aqui. Se conhecermos o momento de inércia e CM, que seria o momento de inércia no centro de massa de um corpo qualquer, aqui a gente tem esse desenho, um corpo qualquer, em relação a um eixo que passa pelo seu centro de massa, ou seja, seria um momento de inércia no centro de massa, aqui no centro de massa passa um eixo ali no centro de massa desse corpo, ok? Podemos facilmente determinar o I-O do corpo em relação ao eixo paralelo que passa por O, é um outro ponto, ou seja, eu tenho um momento de inércia de um corpo qualquer que está ali naquela situação, correto? Aqui tem um ponto ali, centro de massa, e passa um eixo ali que eu tenho um momento de inércia, correto? Agora ele quer saber, eu tenho um outro ponto no mesmo corpo, um chamado ponto O, que está paralelo ao ponto ali do centro de massa desse corpo, e agora eu quero saber o momento de inércia desse ponto O. Tá certo? Como calcular? Bom, ele faz aqui a relação, todo esse algebrismo, né? Eu preciso saber tudo isso? Bom, você precisa saber de onde tudo isso surgiu, como foi surgindo essas relações. Na física, nada caiu assim, Shazam e surgiu, correto? Tudo tem um desenvolvimento matemático da ideia para chegar naquela formuleta específica, tá? Aqui ele faz a relação aqui de vetores, né? A distância que ele pega um pontinho infinitesimal, né? Isso é muito utilizado no cálculo, você já deve ter esbarrado sobre isso, tanto no cálculo álgebra, né? Como no vetorial. Aqui ele usa o vetorial a respeito, faz a relação, depois ele usa, eleva ao quadrado aos dois lados, aí quando eleva ao quadrado dos dois lados, ele tira uma somatória, tá? E você pode pensar, nossa, professora, como que a pessoa teve toda essa ideia ali, né? Desenvolvimento matemático mesmo, tá bom? Mas sem estresse, o que você vai chegar ali no final vai ser essa relação aqui, que é o Teorema dos Eixos Paralelos. O que ele quer nos dizer? O momento de inércia no ponto O, esse ponto O está paralelo em relação, né, seu eixo está paralelo em relação ao ponto do centro de massa, certo? Ele vai ser encontrado como a somatória em I de MI vezes RI ao quadrado, ou momento no centro de massa mais emissão vezes H ao quadrado. O que seria esse emissão? Esse emissão seria praticamente a massa de todo o corpo. Eu vou trazer aqui no próximo slide que você vai compreender um pouquinho melhor. Olha só, no próximo slide aqui, a gente tem aqui uma situação, você pode estar conhecendo esse slide, essas figuras são sim do Halliday, figura do capítulo 10, tá? Então, olha só, aqui até explica um pouquinho mais simples essa teorema, que já até aplica já o teorema em si, mas depois embaixo, né, quando vou utilizar o teorema dos eixos paralelos, ele ainda apresenta duas técnicas que você pode utilizar. Se você lembrar da formuleta, ótimo, great, fantastic, mas, nossa, me deu um branco, Alice vai estar mais aí, mas não se importe, você pode também desenvolver a ideia.
Olha só, primeiramente, aqui a situação. A figura 10.13a, que é essa daqui, não confunda, né? Porque essa aqui é a B, estamos aqui tratando primeiramente na A, tá? Mostra um corpo rígido composto por duas partículas de massa M ligadas por uma barra de comprimento L e de massa desprezível. Letra A. Qual é o momento de inércia ICM em relação ao eixo passando pelo centro de massa e perpendicular à barra, como mostra a figura? Ou seja, aqui na figura o que aconteceu? Tínhamos a barra, certo? Que tinha duas massinhas em cada ponta e essa distância entre elas era L. Mas aí passou aqui um eixo perpendicular na barra, né? Que seria perpendicular, faz 90 graus, correto? E ela passa bem, esse eixo bem no centro de massa. Por isso que agora essa distância de M ao centro de massa é meio de L, certo? Para as duas partículas, ambas as distâncias perpendicular L sobre L2, né? Do eixo de rotação, ou seja, bem, como esse eixo está no centro de massa, a distância é igual nos dois lados. Sim, é igual. Então, por isso aqui a gente pode calcular que o momento de inércia é somatório de MI, RI ao quadrado, na qual M vai ser a massa, certo? Dessas bolinhas, vezes meio de L elevado ao quadrado, mais mais M meio de L ao quadrado, certo? Porque são duas bolinhas, né? Eu abro essa somatória, correto? E aqui igual, isso vai ser tudo igual a meio de ml ao quadrado. Encontrei então o momento de inércia no centro de massa, certo? É o momento de inércia do centro de massa ali, dessa haste aqui, desse corpo ali composto por duas partículas nas bolinhas ali, é esse ali. Agora, numa outra situação, que é a letra B, ele quer saber qual é o momento de inércia aí do corpo em relação ao eixo passando pela extremidade esquerda da barra e paralelo ao primeiro eixo. Ou seja, agora é a figura B aqui que está acontecendo. Eu tinha aqui o centro de massa, mas agora esse eixo aqui veio para a ponta esquerda, certo? E ele está ali, agora eu quero saber qual é o momento de inércia ali desse corpo. Aí entra o teorema dos eixos paralelos, porque eu tenho o centro de massa aqui e agora eu tenho outro eixo aqui, eles estão paralelos. Então, posso aplicar ali aquela formuleta passada, que seria aqui quando ele coloca aqui a segunda técnica. Nessa observação aqui, lembrando o Mzão aqui é 2M, porque ele usa a soma das duas massinhas. Lembra que o Mzão vai ser a massa de um todo o corpo, tá? Agora, na primeira técnica, ele já usa ali a mesma técnica ali na letra A. Se, nossa, professor, eu não lembro dessa formuleta dos eixos paralelos, meus pergaminhos eu não criei, eu não sei, tá? Deu branco. Aí você tem que fazer a mesma técnica aqui aplicada para a letra A. Por isso que ele mostra tanto primeira técnica, segunda técnica. Você não fica amarrado apenas numa fórmula, tá? A física tem essa facilidade, porque você pode encontrar por alguns outros meios o resultado, tá certo? Continuando aqui no nosso tema, vamos lá? Temos agora, então, depois de ter visto o teorema dos eixos paralelos, temos agora a situação, o teorema dos eixos perpendiculares, tá? Esse teorema é válido para corpos planos, do tipo placa, tá bom? Aqui, como a gente vê na figura aqui, entendeu? São para esse tipo de corpo. Vamos lá, os momentos de inércia com relação aos eixos X, Y e Z, são dados por em X, momento de inércia em X, o que ele vai fazer? É a integral de Y ao quadrado dm, certo? O momento de inércia em Y, integral de X ao quadrado dm, e o momento de inércia em Z, é esse ρ que ele fala aqui, que é o que? Seria integral de ρ ao quadrado dm, que é igual a integral, abre parênteses, de x ao quadrado mais y ao quadrado, fecha parênteses, dm. Portanto, momento de inércia em z é igual ao momento de inércia em x mais momento de inércia em y. Isso é a soma dos momentos de inércia de dois eixos perpendiculares contidos no plano é igual ao momento de inércia em relação a um terceiro eixo perpendicular ao plano do corpo e passando pela intersecção dos dois primeiros. Quando este terceiro passa pelo centro de massa, é denominado eixo polar.
Essa é uma situação muito específica, tá? Por isso que nem tem muito desenvolvimento a respeito dele, porque realmente tem que ser corpos planos, e como ele diz ali, né? Passando ali na intersecção, nesse terceiro eixo, passa na intersecção dos dois primeiros, tá? É uma situação que de fato muito pouco acontece, por isso que não tem tanto estudos, desenvolvimento de exemplos a respeito. Mas aparece de vez em quando, vocês têm aqui como utilizar essa questão, tá? Continuando, vamos então aqui agora para o nosso primeiro exemplo, que, né, eu vou dividir assim os slides a seguir, são praticamente 5 exemplos que vamos fazer o cálculo do momento de inércia. Olha só aqui. Letra A, momento de inércia de um bastão fino, aqui está nosso bastão fino, de massa M e comprimento L, né? O comprimento de todo esse bastão é L, em relação ao eixo perpendicular ao bastão em que passa por seu centro de massa. Então, tem um centro de massa ali que passa um eixo perpendicular. Ele quer saber como calcular o momento de inércia. Momento de inércia I é igual a integral de R ao quadrado dm. Vamos considerar a fatia dx, aquela fatia ali decimal, distante x da origem, que contém uma massa dm. Podemos usar a seguinte proporção: dm sobre m, ou seja, um pedacinho da massa dividido pela massa de um todo, daquele bastão, é igual esse pedacinho, essa variação x, sobre toda aquela comprimento da barra. Isso vai me dar um dm igual a m sobre l dx. Ótimo, eu tenho aqui o valor, posso já jogar aqui essa relação aqui. Vai ficar então I. Como varia esse momento de inércia, né? Agora, quando ele quer no perpendicular ao centro de massa, a distância vai ser meio de L, né? Meio de L no lado direito e menos L sobre 2, né? Meio de L no lado esquerdo. Por isso que aqui, quando ele faz a integral, ele faz essa variação igual a integral de mais L sobre 2, variando até meio L sobre 2, x ao quadrado dm, só que agora ele coloca o valor que encontrou aqui de dm, certo? Aqui na expressão, e abre toda essa integral, que é tranquila, né? Integral de uma só, de uma incógnita que é ao quadrado, é bem tranquilo para você realizar, correto? E aí, então, ele chega nessa expressão, momento de inércia, num bastão fino, né, de massa M, comprimento L, dá esse valor ml ao quadrado dividido por 12. E esse M é o Mzão, né, a massa do comprimento todo desse bastão. Se você for lá naqueles slides da aula passada, que tem vários corpos com momento de inércia, você vai ver aqui a relação aqui dessa situação de um bastão fino. Então, viu como que também dá para ir desenvolvendo, tá? O grande bizu, jump of the cat, é você fazer essa proporção de dm dx, tá certo? É o grande bizu para você ter essa relação aqui em função de x, tá bom? Vamos continuando. No exemplo 2 agora, qual é a situação? O momento de inércia de um anel de raio R e massa Mzão em relação a um eixo que passa pelo centro perpendicular ao plano do anel. Ali está o anel de raio R, certo? E ele quer saber esse momento de inércia, né, desse anel. Bom, novamente, inércia é o que? Integral de R ao quadrado dm. Vamos considerar ele fazer a mesma coisa que ele fez na barra, mas ao invés de ser x, o que está variando ali vai ser o nosso ângulo. Vamos considerar o pedaço de anel limitado pelo ângulo dθ, que contém aqui um pedacinho, certo? Que contém uma massa dm, perdão, que repetiu, uma massa dm. Podemos então usar a proporção. O que ele faz? Aquela mesma proporção passada, dm, né, um pedacinho da massa sobre uma massa de um todo, certo? Igual a dθ, uma variação daquele ângulo, dividido por 2π. Por que 2π, professor? O ângulo todo desse anel, né, desse plano de anel, é o que? 2π, certo? 360. Eu não poderia usar 360 na das list. Já vimos que nós vamos utilizar para ângulos radianos, então 2π radianos, tá certo? E aqui tem a relação de dm, m sobre 2π dθ. É interessante aqui que agora você entende porque aprendeu tanto proporção, não sei se muitos vão lembrar disso,
né? Como porque vocês aprenderam tantas proporções lá no ensino básico, agora até eu mesmo me deu aqui um refresh, falei, caramba, agora já, olha só como que é interessante, certo? E aqui então jogando só os tratores nos valores, agora a variação dessa integral é de π, 2π, certo? Positivo para zero, né? O ângulo, né? Quando você tem a circunferência, né? Ali naquela situação, ele varia de 0 para 2π, correto? E aqui ele chega, então, o momento de inércia de um anel de raio M, massa Mzão, I é igual a M, Mzão, vezes Rzão ao quadrado, tá certo? E aqui, se você for novamente naquela tabela lá da aula passada, que você encontra em qualquer livro, Halliday, Shipley, Moisés, whatever, você vai ter essa tabela ali de tabela de tabelamentos, é muito repetitivo, mas você vai ter toda essa informação, você vai ver ali aquele corpo ali, agora para um anel de raio R, ele vai ter esse valor aqui, mas agora você também já sabe da onde e como ele surgiu, certo? Bom, o próximo exemplo aqui, né, ainda continuando, agora ele faz até uma dificuldade aqui no exemplo 3, que acontece? No exemplo 3, que é a nossa letra C, momento de inércia de um anel de raio R, massa M, em relação a um eixo que passa por um diâmetro qualquer. Olha só qual que é a diferença. Vai ser a mesma coisa? Não. Por quê? Aqui ele passa um eixo que passa pelo centro, perpendicular ao plano. Aqui ele quer passa por qualquer diâmetro ali, qualquer lugar está passando ali aquele eixo, em relação, passa por um diâmetro qualquer. O momento de inércia é a mesma coisa. I é igual a integral de R ao quadrado dm. Só que agora a nossa relação, a distância R, certo? Que aqui desse aqui, é um elemento de massa dm ao eixo é R igual a Rzão cosseno de θ, tá? Agora, como ele pode ser qualquer um, ele está ligado ao cosseno de θ. Tá certo? O elemento de massa dm e o ângulo de θ que limita essa massa se relacionam como dm sobre mzão é igual a dθ sobre 2π. Novamente é a mesma relação que a gente achou no slide anterior, certo? Só que agora quando você for jogar aqui, esse R aqui, ele não varia R mente puro, porque ele não vai estar no centro, certo? No centro desse anel. Correto? Ele vai estar em qualquer diâmetro, por isso que eu tenho que fazer a relação desse raio Rzão vezes cosseno de θ. Por isso que agora o valor aqui de R ao quadrado, ele coloca este valor aqui elevado ao quadrado, tá? A variação continua a mesma, o ângulo não deixa de variar ali no θ, na circunferência, não deixa de variar de 0 a 2π. Isso, toda a circunferência varia de 0 a 2π. Isso não muda. O que muda é que o momento de inércia agora desse raio, né, de raio R, ele vai estar relacionado a essa distância elemento de massa a um cosseno de θ, tá? E aqui realmente pode ficar um pouquinho mais chatinho para fazer integral, mas integral de funções trigonométricas também é tudo tabelado, né? Então é de boa. E aí você chega, né, depois de dedos mágicos no algebrismo aqui, você chega que o momento de inércia para um anel de raio R de massa M em relação a um eixo que passa por um diâmetro qualquer, então, e não passa no centro, ele pode passar em qualquer lugar aqui dessa circunferência, vai ser igual a mrzão ao quadrado dividido por 2, certo? É bem diferente dessa situação aqui. Porque a diferença vai estar que o eixo, ele passa no centro, certo? E é perpendicular ao plano do anel. Aqui não, aqui ele passa por um diâmetro qualquer, tá? Continuando aqui a situação, temos o exemplo 4, né? As coisas começam a esquentar as turbinas. Momento de inércia de um cilindro anular em torno de um eixo central. O cilindro é este que vos apresento na figura. Tá? O cilindro tem raio interno R, não sei se vocês lembram dos estudos lá de figuras, acho que vocês esbarram isso em álgebra, assim, né? Que você tem ali no cálculo estudo do cilindro, que tem raio interno, ele é vazado, umas coisas aqui. Esse daqui, assim, ele tem aqui, olha só, um cilindro de raio interno R1, R1, né? E o raio externo R2, comprimento L e massa Mzão.
O momento de inércia continua sendo o mesmo para o início do cálculo, né? O momento de inércia é I igual ao integral de Rzinho elevado ao quadrado dm. Agora a gente tem que começar a fazer aquelas relações para substituir aqui alguns valores aqui em dm a relação. Olha só, observe. Vamos considerar a casca cilíndrica de raio R, espessura dr e comprimento L, a casca, certo? A casca ele vai considerar isso, tá? O volume dV dessa casca aqui a gente vai ter o valor do volume. Vocês devem lembrar isso lá de álgebra. Tem ali o volume da esfera, o volume do cilindro, o cilindro quando é oco, tem essas relações. Só lembrar lá do cálculo. A massa dm contida nessa casca vai ser dm é um ρ dv. Logo, dm é igual a esse ρ, 2πl ρ r dr, tá? Mas aí ele joga aqui nessa expressão, certo? A gente desenvolve toda essa expressão aqui, né? O valor do R aqui também ele joga aqui em cima, né? Ele isola aqui para ter o valor do R nessa situação, certo? O dm aqui, correto, o R aqui, o dm aqui, todo esse algebrismo e chega na situação. Mas aqui ele desenvolve outro bizu, outro jump of the cat. Mas nessa relação ali, né, volume é igual a πl, abre parênteses, R2 ao quadrado menos R1, Rzão, né, 1 ao quadrado, certo? E aqui temos uma outra relação, aqui temos a relação de volume a respeito. Tá? Esse daqui é um pouquinho mais chatinho, que vocês têm que lembrar lá da parte de álgebra, não, acho que é álgebra linear, que vocês, ou cálculo, não sei como que aqui é dividido, que vocês têm os estudos dos corpos, esfera, volume, área, que vocês têm desenvolvimento sobre isso, tá? E aí depois no final ele chega aqui nessa relação aqui de momento de inércia de um cilindro anular em torno do eixo central. O cilindro está em torno do eixo central, tá? Isso é uma grande observação. E novamente eu falo para vocês, nossa professora, eu tenho que fazer tudo isso toda vez que eu fazer o cálculo na Idaslicht. Isso daqui também está tabelado lá naquela tabela para os íntimos, lá, que tem lá no Haller, no Tipler, no Moisés, whatever, que você vai ter todas ali os momentos de inércia de vários cálculos que são mais utilizados, tá bom? O grande lance desses exemplos que eu estou te mostrando é que nada surgiu do além, tá? E agora também a gente vai ter outra situação. Bom, nosso exemplo passado, né, era o momento de inércia ali, né, do cilindro, perdão, em torno do eixo central, como a gente está vendo aqui, e é um cilindro anular. Agora, o último exemplo que eu vos apresento é o momento de inércia de um cilindro sólido, maçudo, sólido, de massa mzão, raio A e comprimento L em relação ao diâmetro central. Agora ele é sólido, ele é todo robusto, ele não tem esse furo aqui no meio, correto? Agora vai mudar algumas coisinhas aqui, tá? Aqui a gente tem a relação de dm, certo? E aqui é só o desenvolvimento, minha relação de proporção, dm é igual ao ρ vezes dv. Esse ρ de onde sai, professora? Se você voltar lá na sua álgebra primeiro ano, acho que é o primeiro semestre, eu não sei como que é aqui, você vai ter todo esse desenvolvimento de volume e massa lá no álgebra, por isso que aparece esse ρ vem do volume, tá? Vem na parte de cilindro, principalmente no volume, tá bom? Aí eu tenho aqui toda essa relação. Esse ρ é massa sobre volume, massa total sobre o volume, vezes dV, certo? E o volume é πa ao quadrado sobre, vezes L, né? Que tá sobre aqui embaixo, aqui tá embaixo de M, porque agora ele dá esse tipo de volume, na outra situação ele não dá, principalmente porque aqui ele é oco, tá? Aqui, como ele é sólido, eu posso ter o valor do volume do cilindro, tá certo? Aqui embaixo. O elemento de massa dm está limitado pelo ângulo de θ e distância de R, de Rzão do centro, que no desenho está horizontal. Aí ele faz aqui a relação, porque ele está horizontal, correto? Por isso que tem essa figura aqui do lado, certo? E aqui ele sai aqui na expressão R' é igual a R seno de θ, dv, toda essa expressão que temos aqui, certo?
E aí eu posso jogar isso na nossa expressão ali de volume, de momento de inércia, que nesse caso, para quem tem arrepios, é a integral tripla, certo? Da expressão toda aqui, integral tripla, porque ele varia em dθ, certo? Em R, em Z, tá? Por isso é uma coisa mais trabalhosa. Então, às vezes, você pode dizer, nossa, professora, é mais simples porque é um sólido. Não é tão bem assim, não, tá bom? Depois de todo o desenvolvimento bonitinho, chegamos aqui na expressão do momento de inércia para um cilindro sólido de mzão vezes A ao quadrado dividido por 4, mais mzão vezes L ao quadrado dividido por 12. Lembrando também que, novamente, essa situação está tabelada. Eu só estou trazendo para vocês da onde as coisas surgiram e também alguns momentos, assim, bem elucidativos. Porque eu aprendi integral tripla, para que isso? Mas já tem uma aplicação. A física, ela muitas vezes é mais divertida, porque ela vai ter uma aplicação, entendeu? Você não ia fazer, nossa, então com uma integral tripla eu posso saber o aumento de inércia de um cilindro sólido. Às vezes você não entendeu, a física já tem uma historinha por detrás, tá? Bom, próxima aula, nossa aula 06, vou trazer só exercícios para vocês, tá bom? Aí dá pra gente se divertir bastante, tá certo? Um beijo e até a próxima, por favor, estude.